Oi, pessoal. Hoje nós vamos tratar do Instituto da Cláusula Penal, que está previsto no artigo 408 e seguintes do Código Civil. Qual que é o objetivo da cláusula penal? É a de substituir as perdas e danos, a apuração das perdas e danos no processo. Então, o que acontece? As perdas e danos elas são divididas entre os lucros cessantes e os danos emergentes. O que são esses institutos? Os danos emergentes, eles são ali os prejuízos efetivamente sofridos. Então, o que você sofreu e gastou com isso são os danos emergentes. Agora, os lucros cessantes, eles são o que você deixou de ganhar. Para você apurar as perdas e danos no processo é muito difícil. Você tem que apresentar ali mais de um orçamento, a outra parte vai discutir, e isso aí pode demorar muito. Demorar que o processo seja resolvido para que se chegue a um número comum aí de perdas e danos. E aí, por que foi criado o Instituto da Cláusula Penal? Exatamente para substituir as perdas e danos. Então, você vai evitar a discussão das perdas e danos. E aí, para isso, você vai colocar no seu contrato uma cláusula penal. Qual que é o objetivo dela? Exatamente o de substituir a apuração das perdas e danos. Você vai evitar essa discussão do processo. Você não tem que alegar o prejuízo sofrido ou não. Você simplesmente, havendo a previsão da cláusula penal, ela vai incidir de pleno direito. Então, ela substitui a apuração das perdas e danos. Joga na tela. A cláusula penal, ela substitui as perdas e danos. Então, você não precisa alegar os prejuízos. Por quê? Ela vai evitar essa discussão ali das partes sobre as perdas e danos, quanto que deixou de lucrar, quais foram os danos emergentes, orçamentos. Você não vai precisar alegar o seu prejuízo. Havendo a previsão da cláusula penal, ela incide de pleno direito. E aí existem dois tipos de cláusula penal. O primeiro tipo é da cláusula penal compensatória e o segundo tipo é a cláusula penal moratória. A cláusula penal compensatória, ela vai incidir no caso de inadimplemento absoluto, total. E já a cláusula moratória, como o próprio nome diz, decorre de mora, ou seja, ela vai incidir em caso de atraso. Então, quando a obrigação ela foi descumprida totalmente, absolutamente, não serve mais para a finalidade contratada, então vai incidir a cláusula penal compensatória. Agora, todavia, se a obrigação foi descumprida, mas foi cumprida posteriormente com atraso, só houve uma mora no cumprimento dessa obrigação. Então, trata-se da cláusula penal moratória. A obrigação não perdeu a sua finalidade. Vamos citar alguns exemplos para vocês compreenderem melhor. Suponhamos que a noiva, fechou um contrato ali para que o vestido de noiva dela seja criado. Fechou esse contrato e colocou lá uma cláusula penal no valor de R$10.000. O vestido tem que ser entregue até o dia X. Depois incide a cláusula penal se ele não for entregue. Chegou o dia do casamento e o vestido não foi entregue. O que aconteceu neste caso? Inadimplemento total. Ela precisava do vestido de noiva no dia do casamento e ele não foi entregue no dia do casamento. Então, tem alguma finalidade posterior para que esse vestido de noiva seja entregue? Não. Acabou a finalidade, não serve mais. O que ela vai fazer com aquele vestido de noiva depois do casamento? Então, foi caso de inadimplemento total. Vai incidir a cláusula penal compensatória. Todavia, suponhamos que tenha sido celebrada uma cláusula penal moratória em um contrato de locação.
Então, o inquilino, ele tinha que pagar até o dia 10, ele pagou no dia 12. A obrigação não perdeu a sua utilidade. Ela foi cumprida com um pequeno atraso. Então, a gente vai incidir aí a cláusula penal moratória. Mas por quê? A obrigação não perdeu a finalidade para a qual ela foi firmada. E aí, tem divergências ainda no Instituto da Cláusula Penal Compensatória com a moratória no que toca ao caráter dessa exigência. A cláusula penal compensatória, ela tem um caráter alternativo. Enquanto a cláusula penal moratória, ela tem caráter cumulativo. E o que isso quer dizer? Teve o inadimplemento total da obrigação. O que o credor pode exigir neste caso? De acordo com o Código Civil, ele pode exigir alternativamente o cumprimento da obrigação ou a aplicação da multa da cláusula penal. É um caráter alternativo. Ele não pode exigir, no exemplo que eu dei, a credora, que é a noiva, ela não pode exigir a entrega do vestido de noiva e a aplicação da cláusula penal. É um ou outro. Já a multa moratória, ela tem caráter cumulativo. O que isso quer dizer? Que vai ser cobrada a obrigação principal, que é o aluguel, e ainda a multa moratória, que são ali os encargos pelo fato de o locatário ter pago com atraso o aluguel. Então, joga na tela para a gente ver o que dispõe o Código Civil nesse sentido. Sobre o conceito da cláusula penal, está no artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitui mora. Por que incorre de pleno direito? Porque ele não precisa alegar prejuízo. Basta que tenha previsão no contrato sobre a incidência da cláusula penal para que ela incida de plano. Nem precisa alegar o prejuízo. E aí, de acordo com o artigo 409, a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Então, o que isso está nos mostrando? Se for inexecução completa da obrigação, trata-se da cláusula penal compensatória. Se for simplesmente mora, simplesmente o atraso no cumprimento da obrigação, mas que não perdeu a sua finalidade, a gente está falando que é simplesmente a cláusula penal moratória. Sobre as espécies, o artigo 410 ele diz que, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Foi exatamente a situação que eu disse antes. No caso da noiva, ela vai exigir ou o vestido ou a aplicação da cláusula penal, porque a cláusula penal compensatória ela é alternativa. Todavia, o artigo 411, que trata da cláusula penal moratória, ele demonstra seu caráter cumulativo. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Então, no caso do aluguel, o locador vai exigir tanto o pagamento do aluguel quanto os encargos da multa moratória. Já no outro caso, do total inadimplemento, trata-se da cláusula penal compensatória. Então, o credor ele tem a alternativa de exigir o cumprimento da obrigação ou da multa. Lembrando que ela incide de pleno direito. Joga no artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Então, é exatamente isso. Dando sequência, nós vamos falar agora sobre a possibilidade de cumular a cláusula penal
com uma indenização suplementar. O que isso quer dizer? Suponhamos que tenha sido celebrado um contrato, haja cláusula penal sobre, em caso, né, de descumprimento total ou parcial da obrigação, mas o valor fixado ele foi irrisório. Então, suponhamos que neste caso que eu mencionei, do vestido de noiva, a cláusula penal, em caso de descumprimento, foi fixada no valor de R$300. Esse valor, ele é totalmente irrisório. Qual o objetivo de se colocar uma cláusula penal do valor de R$300 para não entrega de um vestido de noiva? Aquilo ali, com certeza, ensejou maiores danos para a noiva do que o valor de R$300. É possível que ela peça, nesse caso, uma indenização suplementar? É possível. Mas quando que isso vai ser possível? Só se houver cláusula expressa no contrato, prevendo a possibilidade de se cumular a cláusula penal com a indenização suplementar. E é o que diz o artigo 416, parágrafo único. Vamos à sua leitura. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o excedente. Então, o que isso significa? Você previu uma cláusula penal em um valor irrisório, inferior, e seu prejuízo foi muito maior. Você pode pedir indenização suplementar? Pode, desde que você comprove os prejuízos e desde que haja, o mais importante, cláusula expressa nesse sentido, prevendo essa possibilidade. E aí, qual que vai ser o valor mínimo da indenização? É aquele que tinha sido previsto na cláusula penal, que vai valer como base. Os demais prejuízos devem ser comprovados. Outra questão importante que a gente tem que falar agora é sobre obrigações indivisíveis e a aplicação da cláusula penal. E a aplicação da cláusula penal. O que é uma obrigação indivisível? Ela é aquela que não pode ali ser, como o próprio nome diz, divisível. Então, suponhamos ali que seja a entrega de um carro, a entrega de um cavalo e haja mais de um devedor. Então, suponhamos que nós temos aqui o devedor 1, 2 e 3. E aí, o credor ele vai exigir a obrigação de apenas um deles. E ele se nega a fornecer, a entregar o veículo, a entregar o cavalo. Como que vai ser aplicada a cláusula penal nestes casos de obrigação indivisível? Joga na tela. Artigo 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena, mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um deles, cada um dos outros, somente pela sua cota. Parágrafo único. Aos não culpados, fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Então, o que o artigo 414 ele diz para nós? Se o credor exigiu apenas do devedor 1 a entrega do objeto do contrato e ele descumpriu, ele deve responder, pode ser demandado integralmente pela dívida. Por quê? Cada um deles responde pela sua cota parte da cláusula penal, mas foi ele que deu causa à aplicação dessa cláusula penal. Então, de acordo com o artigo 414, apenas o devedor que descumpriu o contrato
pode ser demandado integralmente. E os demais, inclusive, podem pedir em ação regressiva a restituição do valor. Então, suponhamos que tenha sido prevista aqui uma cláusula penal no valor de R$9.000. Cada devedor deve arcar com R$3.000 dessa cláusula penal. Mas se apenas um deles descumpriu, que foi o devedor 1, ele pode ser demandado integralmente pela cláusula penal. Ok? Outro ponto importante agora é sobre a redução da cláusula penal. É possível reduzir a cláusula penal? Sim. Joga na tela, vamos para o artigo 412 do Código Civil. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a finalidade e a natureza do negócio. Então, pessoal, é possível reduzir a cláusula penal? Sim, em 3 hipóteses. A primeira delas é quando o valor for maior que o da obrigação principal. Então, no caso, por exemplo, do vestido de noiva. O vestido de noiva, o preço do contrato foi de R$20.000. É possível uma cláusula penal no valor de R$30.000? Não é possível. A cláusula penal, ela sempre tem que ter o valor inferior ao da obrigação principal. Qual que é a segunda hipótese de redução? Quando a obrigação tiver sido cumprida parcialmente. Então, suponhamos que o devedor tenha cumprido com 50% da obrigação. A cláusula penal deve ser reduzida em 50%, de forma equitativa com o que ele cumpriu. Parcialmente a obrigação cumprida, reduz a cláusula penal proporcionalmente. E a outra hipótese é quando a cláusula penal for manifestamente excessiva. Então, se o valor dela for muito excessivo e for manifestamente perceptível, suponhamos que a obrigação principal seja no valor de 20.000. Aí eu coloco uma cláusula penal de R$100.000. Esse valor é manifestamente excessivo. E aí o juiz, de ofício, já pode reduzir essa cláusula penal. E aí vai muito da questão da discricionariedade do juízo. Se ele entender que aquela cláusula ela é manifestamente excessiva, abusiva, ele já pode reduzir de plano. Quero que vocês façam uma observação aí no artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, que é uma possibilidade que vocês devem aliar ao artigo 413. Então, grifem aí o artigo 1336 do Código Civil. Por quê? O artigo 1336 do Código Civil, ele fala no caso de atraso de condomínio. A multa máxima fixada é 2%. Então, vocês têm que fazer esse link que sempre que houver inadimplemento por parte do condômino no pagamento do condomínio, de acordo com o artigo 1336 do Código Civil, o valor máximo dessa multa é de 2%. Se houver previsão acima desse valor, será considerado manifestamente excessivo. Essas são as considerações que eu queria trazer com vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandem aí através do canal e até mais.